Bom dia a todas e todos. Muito obrigada, pessoal, pela presença aqui hoje nessa terceira sessão, né, do sexto ciclo de debates Alternativas Sistêmicas rumo à Sustentabilidade da Vida. Vou fazer uma pequena introdução, então, para a nossa terceira sessão. Esse é um projeto, né, de várias parcerias, né? O sexto ciclo de debates Alternativas Sistêmicas rumo à Sustentabilidade da Vida neste semestre é uma parceria entre a disciplina Economia do Clima, Perspectivas Latino-Americanas, está sendo disponibilizada no Instituto de Economia da Unicamp na pós-graduação, em parceria esse semestre com a EPOG, Economic Policies for Global Bifurcation, que é um programa europeu, né? E nós estamos recebendo esse semestre com muita alegria 3 alunas que estão fazendo um tour aí pelas universidades brasileiras, passaram pela UFRJ e agora estão passando pelo Instituto de Economia antes de voltar, se eu não me engano, para a França. Bom, também é uma versão, né, do ciclo de debates de alternativas sistêmicas, mas pela primeira vez, acredito, a Rosana pode comentar depois um pouquinho, dedicada à pós-graduação, apesar de ser um projeto aberto, obviamente, à comunidade, porque é um projeto extensionista. Então, a gente está também nesse semestre realizando esse ciclo, sexto ciclo de debates Alternativas Sistêmicas rumo à Sustentabilidade da Vida, que é um projeto originalmente desenvolvido pela professora Rosana Corazza e pelo professor Paulo Sérgio Fracalanza na graduação, já há alguns anos, desde a pandemia. Tá? Também, para quem está aí no YouTube, só lembrá-los que essa é a terceira sessão. Então, nós temos gravado, né, e vocês conseguem acessar na página do Instituto de Economia, a primeira sessão com Sabrina Fernandes, cujo foco foi ecossocialismo. A segunda sessão, que nós fizemos com bastante gente da economia de Francisco e Clara, em que nós tivemos Gabriela Consolaro, e nós tivemos também integrantes da Cozinha Solidária do São Marcos, aqui em Campinas, em que eles comentaram, são partes, né, do núcleo de Campinas, da Articulação Brasileira de Economia e Clara, eles apresentaram para a gente, numa sessão super rica, o projeto da Casa de Francisco e Clara aqui em Campinas, né, que recebe a Cozinha Solidária do São Marcos. E hoje a gente tem, com alegria, a nossa terceira sessão, com o nosso convidado, o professor Bruno Milanês, cuja professora Rosana vai fazer a apresentação. Mas é com alegria que a gente recebe essa terceira sessão, e eu também já vou fazer a propaganda da próxima sessão, que é a nossa última, né, a quarta sessão sobre bem viver, na próxima segunda-feira, dia 8, com Alberto Acosta. Então, vai ser o nosso encerramento em grande estilo, né? Gostaria de agradecer a todos aqui, todas e todos, pela presença, e eu passo a palavra para a professora Rosana Corazza. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada a todos pela presença. Essa turma querida que está nos acompanhando aí ao longo desse semestre, dentro da proposta da disciplina, que é uma disciplina também com uma iniciativa agora extensionista para pós-graduação, como a professora Mariana Reis Maria, que é docente do Instituto de Economia da Unicamp, assim como o professor Paulo Fracalanza, também é docente no Instituto, estão dando essa disciplina, ministrando essa disciplina na pós-graduação, para a qual eu tenho a honra de colaborar, eu que sou a professora Rosana Corazza, do Instituto de Geociências da Unicamp. Como a professora Mariana estava falando para vocês, nós temos esse ciclo de debates que nasce num momento, assim, entre a desesperança e o esperançar, naquele momento da pandemia, como já um projeto de mais longa gestação, com professores da Unicamp, de fora da Unicamp, e não vou repetir essas coisas aqui, vocês vão ser poupados disso, porque eu já fiz um histórico da nossa iniciativa lá na abertura desse sexto ciclo de debates, né? Mas é um prazer aqui estar com vocês nesse momento, porque a gente está levando essa experiência agora para a extensão, no momento
onde a gente começa a discutir a curricularização da extensão na pós-graduação na nossa universidade, né? Então, espero que a gente possa, de alguma forma, estar contribuindo aqui com essa experiência e aprendendo com isso também. Então, Mariana, muito obrigada aqui pela introdução, pela recepção, e gostaria já de apresentar a vocês, nesse momento, o professor Bruno Milanês, que nos deu aqui a honra de estar presente conosco, ele que é professor do Departamento de Engenharia da Produção e Mecânica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele tem doutorado em política ambiental na Lincoln University e uma vasta experiência em impactos da cadeia minero-metalúrgica e conflitos socioambientais. O professor Milanês, ele é uma referência nacional e internacional nos estudos sobre a cadeia da mineração, atuando nessas áreas sobre conflitos ambientais, socioambientais, impactos da mineração e as políticas públicas. E ele é um dos fundadores, ou o fundador, ele vai esclarecer isso logo para a gente, do POEMAS, o grupo de pesquisa e extensão política, economia, mineração, ambiente e sociedade. Gente, que nome lindo e inspirador para um grupo de pesquisa. É um coletivo multidisciplinar focado em analisar criticamente as relações entre o setor extrativo mineral e a sociedade. E ele realiza pesquisas sobre redes globais, dependência mineral e desastres socioambientais, produzindo relatórios e materiais que apoiam comunidades e movimentos sociais. Antes fosse mais leve a carga, mas estamos aqui também para dividir. E é com muito prazer, então, que a gente recebe o professor Bruno Milanês, que vai nos falar sobre esse tema tão crítico e essencial nesse momento, que é a nova corrida global por minerais e o papel do Brasil. Então, professor Bruno Milanês, por gentileza, muito obrigada, a palavra é sua. Oi, Rosana, bom dia, Mariana. Muito obrigado pelo convite. Rosana, muito obrigado pela sua generosidade na apresentação, elevando bastante a expectativa aí do pessoal que está acompanhando a gente. Eu espero corresponder a essa expectativa. Né? Então, como você comentou, eu coordeno Poemas, né? O Poemas é um grupo que envolve professores de diferentes universidades, de diferentes áreas, né? Tem eu, mais uma professora da engenharia, tem o pessoal da geografia, ciências sociais, e a gente vem tentando, especialmente, fazer esse olhar sobre o setor mineral no Brasil, né? Especialmente tendo essa perspectiva de entender o papel e as estratégias das corporações mineradoras, né? Das corporações extrativas. Então, o Poemas tem um olhar um pouco particular para tentar entender exatamente como que o setor privado se movimenta nesse setor e como ele vai causar impactos e como ele vai lidar com a comunidade, com as resistências e assim por diante. Atendendo o convite de vocês, né, eu vou compartilhar aqui, eu preparei aqui acho que não sei se vai ser uma pequena, mas vou tentar me manter aqui, vou fazer o esforço para manter dentro de 1 hora, acho que é mais tempo suficiente para a gente conversar, né? Então, eu vou trazer, dentro desse debate, dentro dessa discussão sobre minerais, o papel do Brasil, a conjuntura internacional, eu estou trazendo 5 argumentos principais para começar a discussão do tema, ao longo dessa nossa 1 hora. Né? Primeiro, e eu entendi pela conversa que eu tive preliminar com a professora Rosana, que nem todas as pessoas que estão assistindo têm um conhecimento mais profundo sobre o setor mineral, então eu vou começar com uma fala mais de nivelamento, né? E nessa fala de nivelamento, vou tentar mostrar para vocês como que as atividades de extração mineral causam impactos sociais e ambientais em diferentes escalas, não só na escala local, mas regional e nacional, e produzem benefícios econômicos limitados. Então, a gente vai começar mais ou menos olhando por esse enfoque. Ao mesmo tempo, como consequência desses impactos, eu vou mostrar que elas comprometem outros usos do solo, né, que esses outros usos do solo são capazes, diferente da mineração, de manter estado de carbono, garantir segurança hídrica, apoiar a produção de alimentos, proteger a biodiversidade. Então, aqui eu dialogo um pouco com a ideia da economia ecológica, né, esse custo de oportunidade envolvido na expansão
do setor mineral. Ele não acontece simplesmente num espaço em branco, num espaço desocupado. A gente perde muita coisa importante na medida que a mineração se expande. Né? Depois eu continuo aprofundando um pouco na questão política da nossa conversa, né? Eu entraria no debate do que chamam hoje em dia de minerais críticos estratégicos, mas eu prefiro usar uma outra terminologia, eu evito esses termos, eu vou explicar por que ao longo, né? E normalmente ouvindo em diálogo com movimentos sociais, eu tenho normalmente usado a expressão, em vez de MCE, que é o setor chama, né, de minerais críticos estratégicos, eu chamo de MATES, que são os minerais para armamentos, tecnologia e energia, e já poder elaborar um pouco mais disso. Né? Então, eu vou explicar para vocês por que esse uso de crítico estratégico, né, e essa associação que está sendo construída pelo próprio setor da mineração com a transição energética legitima as atividades mineradoras, né, atividades extrativas, né, e tenta criar uma ideia de excepcionalidade, de tratamento diferenciado pelas instituições. Então, tem um debate aí bem interessante sobre política, construção social do que significa mineração, etc. Depois a gente entra no debate um pouco mais político, institucional, no sentido de trazer uma coisa que tem sido debatido bastante nas últimas semanas aqui no Brasil, né, a política nacional dos chamados minerais críticos, né, e eu vou detalhar para vocês o que está por trás, o que traz de diferente essa nova política. E, por fim, um tema que está cada vez mais chamando minha atenção, dentro desse contexto global que a gente está vivendo de uma nova corrida armamentista, de ascensão das extremas-direitas, etc., né, é o desvio desses usos minerais dos minerais para os militares, né, e como isso pode aumentar tanto a violação de direitos humanos e contaminação, seja na extração, seja no uso final. Então, é uma coisa para a gente refletir mais no final do nosso encontro. Tá? Então, aqui é mais ou menos como é que eu organizei esses argumentos. A gente começa com algumas questões mais gerais sobre a mineração, depois vamos fazer a associação entre isso e o discurso da transição energética, problematizar a noção de minerais críticos estratégicos e ver como é que essa conceituação impacta os territórios, as instituições e a geopolítica em geral. Depois eu fecho para a gente poder conversar um pouquinho. Tá? Foi isso mais ou menos que eu pensei para a gente conversar. Então, vamos lá. Né? Eu acho que para entender o setor mineral, para repensar o setor mineral, eu gosto muito dessa frase da pesquisadora canadense Joan Kuyek, que ela diz que a mineração é uma atividade de gestão de resíduos. Né? É comum o setor falar em produção mineral, que já é um equívoco, porque não se produz mineral, se extrai. Né? E, na verdade, quando você faz a extração mineral, muito mais o que você está fazendo é extrair outras coisas e não o minério em si. Né? Então, aqui eu estou demonstrando para vocês só o teor da produção bruta, que é aquilo que sai das minas, efetivamente. Né? Então, para cada 100 quilos de minério de ferro, por exemplo, que eu tiro, só 54 é ferro, de verdade, o resto é outra coisa. Né? Para bauxita, a cada 100, 46 é bauxita, que depois virar alumínio, por aí vai. E isso, dependendo do minério, são percentuais ínfimos, né? Como a gente pode chegar no cobre, de 0,55 é de fato cobre, o resto é outra coisa. E essa outra coisa vai virar o quê? Essencialmente são resíduos, né, que podem ser tirados na própria mina, né, quando vão se produzir os concentrados, mas muitas vezes, então, porque ninguém vai extrair, por exemplo, 100 quilos de cobre e 100 quilos de terra, onde 99,45 é outras coisas, só 0,55 é cobre, vai vender isso. Então, você tem que concentrar isso na própria mina para tornar a coisa viável. Né? Então, o que as mineradoras fazem é concentrar esse minério, então o cobre sobe mais ou menos 28%, o níquel para 25%, o nióbio para 53%, o ferro para 62% e por aí vai. Né? E depois esse material vai para as refinadoras, para os metalúrgicos, para passar por novos processos de purificação, né? E gerar mais resíduo ainda, né? Para depois chegar no minério pronto. Então, é interessante. Então, depois eu vou explicar, no próximo slide eu vou explicar como é que funciona uma mina em geral, mas é importante ter em mente que boa parte do que sai da mina não é o minério que a gente está procurando, são as outras coisas. E o processo da atividade da mineradora é exatamente fazer essa separação. Né? Então, aqui é um esquema simplificado, um processo minerário. Então, aqui eu teria, em essência, a mina, os minérios estão no subsolo, então tem que começar tirando esse capeamento, que é o solo fértil, né? Que, curiosamente, muitas vezes ele é chamado de estéreo pelo setor minerário, ele é colocado à parte, normalmente é empilhado, né? E quando se começa a fazer o buraco, né, essa cava, que a gente vai chamar,
seja numa mina, aqui eu estou pensando no caso de uma mina a céu aberto, né? O minério ele não tá puro lá embaixo, e nem ele está igualmente distribuído. Tem bolsões onde tem maior concentração, menor concentração. E o que as mineradoras vão fazendo é exatamente fazendo perfurações, vão fazendo pesquisa geológica, vão vendo onde tem maior concentração, dali eles vão tirar o minério, e aonde o teor é muito baixo, para não justificar essa concentração, eles também vão chamar de estéreo e vão fazer grandes pilhas. Né? Para quem já andou pela região do quadrilátero aquífero-ferrífero aqui em Minas Gerais, você vê grandes montanhas, como se fossem escadinhas, assim, vou mostrar mais fotos como é que funcionam essas pilhas. Né? Então, retira-se esse estéreo, coloca-se na pilha, a parte que tem um teor economicamente viável de extração, né, vai ser, então, moída, vai para a unidade de beneficiamento, onde ela vai passar por uma série de processos físicos e químicos de separação. Né? Então, como eu falei, eu vou tentar tirar as outras coisas, né, que pode ser terra, sílica, outros minerais, outros metais, inclusive, mas que estão em teor muito baixo, que não se justifica se retirar, mas é importante porque depois esse material vai ficar disponível para a natureza, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Né? Então, você faz esse processo de concentração, né, consegue produzir seu concentrado, que foi o que eu falei, aqueles 40%, 60%, seja o que for, e isso vai seguir adiante, só que, normalmente, a separação ela se dá em meio aquoso, né, em meio líquido, muitas vezes é por lixiviação, então você faz por separação por densidade, etc., e esse efluente líquido, depois você tira o concentrado, esse resíduo em estado aquoso, lamoso, é o que a gente vai chamar de rejeito, e vai para as barragens. Né, entendendo que as barragens são normalmente construídas em cima de leitos de rios, né, eles desviam o fluxo do rio, constroem realmente um dique, uma barragem, começam a colocar esse material lá dentro, e à medida que ele vai decantando, né, aquela parte mais sólida, eles retiram parte dessa água, recirculam para dentro do processo. Então, o funcionamento, grosso modo, é assim. E quais são as consequências desse processo? Em primeiro lugar, é a mudança total da paisagem. A gente tem que entender os estragos que acontecem, a gente tem montanhas que efetivamente viram buracos, né? Não apenas por conta da cava, mas por disposição das pilhas, das barragens, e você vai simplesmente alterando tudo isso. Essa alteração é importante ter em mente, porque, como eu falei, ela não vai ser apenas local, porque à medida que você vai especialmente, né, cavando, aprofundando a sua cava, você vai encontrando o lençol freático, e com isso você precisa rebaixar o nível do lençol. Ao rebaixar, você vai jogar essa água, vai bombear essa água para fora da sua mina, vai jogar em algum córrego, e com o rebaixamento do lençol, você pode ter toda mudança nas nascentes no entorno. Então, pessoas que às vezes moram a quilômetros da mina ficam sem água e não sabem por quê. Além disso, a própria presença dos minerais no subsolo, no caso de Minas Gerais, o ferro, a cana, que a gente chama, tem um papel fundamental na recarga, né, pelo seu grau de porosidade, na recarga do lençol freático. Então, você também tirando esses minérios, você muda todo o regime hídrico do subsolo, que vai ter impactos regionais. Né? Sem contar que para fazer todas as mudanças paisagem, você vai ter todo desmatamento, expulsão de fauna, diminuição de habitat, tem todos os impactos envolvidos nas mudanças da paisagem. Além disso, né, como eu falei, a partir do momento que você constrói essas barragens, você corre sério risco de contaminar os rios nas proximidades, né, seja por problemas de planejamento, de operação, de manutenção, né, você pode ter vazamentos, às vezes, esse material, como eu falei, né, quando você moe o que não é o minério que você quer, tem outros minerais ali que estavam antes aglutinados na rocha, eles estão agora moídos no meio aquoso, eles podem ser carreados e gerar contaminação nos rios abaixo. E se você pensar numa bacia hidrográfica, de novo, o impacto da contaminação pode ser muito mais longo do que simplesmente aquela região que está circundada como sendo a mina. Né? Então, de novo, o impacto é bem significativo. Outro problema que a gente tem é a poluição do ar, né? À medida que você vai movimentando isso, a gente tem aqueles grandes caminhões fora de estrada, pás de cavadeira, explosões, etc. Você tem grande lançamento de material particulado, e a gente tem essa realidade, né, em várias cidades, em várias localidades aqui no Brasil,
né? Em Minas Gerais, muito particular de Minas muito próximas de centros urbanos, Itabira, Congonhas são exemplos emblemáticos. Mas, para além disso, você vai ter impacto, muitas vezes, mesmo numa área rural, pessoas, assentamentos, fazendas, poceiros morando em regiões aonde a mineração chegou e tendo sua qualidade de vida impactada, ou mesmo a partir da questão da logística, né? Quando você tem os trens passando, ou então a carga de navios, etc., né? Quando é o caso de Vitória, você vai ter a manipulação desse material gerando emissão de material particulado, né? Como eu estava comentando, no exemplo do porto, né? A própria, e eu vou falar daqui a pouquinho, grande maioria dos minérios que a gente extrai são para exportação, então existe toda uma cadeia logística, normalmente na linha mina, ferrovia, porto, mina, mineroduto, porto, para poder escoar essa produção, e essa logística também vai criar impactos, né? São longas ferrovias que têm problemas de atropelamento, tem problema de cortar cidades, e muitas vezes os trens ficam parados no meio de uma cidade, ou então de um distrito, as pessoas não conseguem passar pela falta de plataforma, de passarelas. Você tem, no caso de minerodutos, risco de vazamento. Em Minas Gerais, pela concentração de minas ali na região do quadrilátero, você tem quantidades enormes de caminhões circulando nas rodovias, o que incorre em acidentes rodoviários, atropelamentos também, insegurança, né? Então, essa logística também tem o seu impacto, né? Então, e também pensar na mina como um grande projeto, né? Assim como uma hidrelétrica, assim como um arco rodoviário, assim como uma usina eólica, grandes empreendimentos, eles trazem impactos para as cidades que os recebem, principalmente porque, como eu falei, boa parte desses projetos ocorrem em pequenos e médios municípios, né? Então, você tem um afluxo muito grande, normalmente de homens, né, jovens, que ou são solteiros ou deixam suas famílias para trás, porque eles vão morar em alojamentos, né, alojamentos temporários, containers, seja o que for, e nessas condições, trabalhando em turno, né, numa vida muito intensa de trabalho e períodos curtos, mas intensos também de não trabalho, né? Então, a gente tem uma questão muito importante, com a chegada desse pessoal, com o aumento do custo de vida, aumento no preço do aluguel, você tem aumento de violência também, abuso de bebida, abuso de drogas, então você tem mudança no contexto social desses lugares. Questões estruturais, né? Como eu comentei, a gente constrói essas grandes barragens para acumular o resíduo, e a gente tem um histórico no Brasil e no exterior também, né, de rompimentos dessas barragens que geram uma série de desastres em grande escala, né? A gente pode depois entrar um pouco no detalhe mais do monitoramento das barragens, não vou gastar muito tempo com isso, mas o que é interessante pensar é que depois desses desastres, houve algumas mudanças na legislação que aumentou a quantidade de informação que as mineradoras precisam fornecer, o que encareceu um pouco a construção de barragens. Está mais difícil licenciar, obter licença ambiental para as barragens. Então, o que muitos mineradores estão fazendo estão sendo trocar a barragem por pilhas. Então, depois que elas fazem aquele processo de separação, elas tiram o excesso de água da barragem, fica o material com o resíduo um pouco mais seco e fazem pilhas, e misturam com rejeito. Só que a gente não tem uma legislação muito clara e não tem um monitoramento muito constante das pilhas, e o que a gente está vendo agora acontecer são as pilhas de rejeito estéreo começando a romper também, né? São impactos menores, mas não em termos de escala, mas não são impactos que devem ser desprezados. Então, a gente tem que ter isso em mente também, e tudo isso vai ser importante para quando discutir lá na frente, tá? Entrando um pouco nos aspectos econômicos, ao contrário do que se alardeia, né, a participação da mineração no Brasil é muito pequena. É comum o setor falar, ou o próprio representante do governo falar, não, porque a mineração representa 4% do PIB, pode chegar a 6%. Na verdade, poucos momentos o setor mineral, a atividade de extração mineral, ultrapassou 1,5% do PIB brasileiro, tá? Que é o azulzinho que eu estou colocando aqui, indústria extrativa mineral. Ela pode chegar a 4% se considera a indústria de transformação mineral, que são as siderúrgicas, as metalúrgicas, etc. Mas que para você também ter um setor de transformação, você não precisa da mina, né? A gente tem outros países que avançaram muito no setor de transformação mineral sem ter minas. Mas é importante a gente frisar que, do ponto de vista de PIB,
a contribuição é muito pequena para a economia. A relevância da mineração vem por outro lado, né? Ela vem pela participação na pauta exportadora. Então, como eu falei, o Brasil é um grande exportador de minérios, né? Então, a gente está falando de alguma coisa que varia entre de 8% a 16%, a gente vai ver que o preço aqui vai, apesar da quantidade ser crescente, né, a contribuição econômica varia muito, porque o preço dos minerais varia muito. E é interessante ver que a relação entre quantidade exportada e preço não segue aquela lógica tradicional de oferta e demanda, que muitas vezes em que o preço está despencando e está exportando cada vez mais. Aí tem um aspecto da composição oligopólica do setor, da concentração. Eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui, a gente pode depois, o pessoal da economia, no debate, conversar um pouco mais, mas é interessante ver que tem um papel relevante na entrada de dólar, de moeda forte no Brasil. Um outro aspecto que é muito marcante da mineração no Brasil é a parte de contribuição tributária. Tá? A gente tem uma série de incentivos fiscais e tributários à mineração, entre eles a gente vive ainda sob o regime da Lei Candir, né, que isenta produtos brutos e semi-manufaturados de ICMS e alguns impostos federais para a exportação. Então, na verdade, esse sistema o que ele faz é subsidiar a industrialização internacional, né, porque se uma empresa metalúrgica ou na área de refino quer comprar minérios no Brasil, ela tem que pagar ICMS, tem que pagar esses impostos. Se ela está em outro país, ela não paga. Então, claramente, a gente vê isso e, consequentemente, a gente vê o quanto que o setor pouco paga de imposto, né? Então, isso aqui foi uma compilação feita pela Maria Amélia Henriques, junto com o Rezende, né? O estudo é um pouco antigo, mas a lógica continua a mesma, né? Enquanto mineradoras pagam efetivamente 13%, 15%, a gente vai ter esse deluxe pagando o dobro de imposto. Então, a contribuição tributária é muito baixa. Tá? E a outra coisa que eu já tinha comentado é um setor que o preço é muito volátil. Então, essa aqui é a variação nos últimos 25 anos do índice de preços de metais compilado pelo Banco Mundial. A gente vê como sobe e desce, né? Chega a variar de mais de 110 a 60, vamos colocar assim, então variações quase de 100%. Né? E isso é muito importante, por quê? Porque uma das poucas coisas que as mineradoras pagam são chamados royalties, né, que é uma compensação financeira pelo direito de extrair, né, já que, lembrando que o subsolo é da União, então, ao receber a concessão de lavra, o direito de extrair o minério, as mineradoras têm que pagar por esse direito. São royalties muito baixos, variando de 1%, 2%, 3%, é uma coisa bem baixa. Né, e uma parte disso fica para os municípios, cerca de 60% vão ficar para os municípios onde ocorre a mineração. E como o preço varia muito, os royalties oscilam muito, e a arrecadação das prefeituras oscila muito. Então, mesmo do ponto de vista local, uma arrecadação que, volta e meia, gera crises nos municípios, porque eles não conseguem planejar o orçamento deles, porque o orçamento varia bastante. A gente também pode conversar um pouco mais sobre isso depois. Só algumas pinceladas, né, já chegando quase 20 minutos, mas para a gente entender um pouco da complexidade do setor mineral, tanto do ponto de vista ambiental, social, quanto do ponto de vista econômico. Né? E aqui era mais ou menos o que eu queria conversar com vocês. E é o que a gente tem aqui? Né? Diante de todos esses impactos, diante principalmente do desastre que a gente viveu nos últimos 10 anos, né, 10, 11 anos, o setor vivia uma crise de reputação. Né? Tanto no Brasil quanto fora, a mineração estava com uma imagem muito negativa, né? E ela buscava formas de tentar se reinventar. Isso porque, para diminuir a rejeição das comunidades locais, isso para conseguir atrair novos investidores, inclusive em alguns países para conseguir atrair trabalhadores. Porque muitas pessoas olhavam para o setor mineral e falavam, não quero trabalhar num setor que mata a gente. Né? E, nesse sentido, o discurso da transição energética foi muito bem operacionalizado por elas. Né? A transição energética é essa que a gente pode problematizar um pouco mais para frente, não vou me detalhar muito nisso, que é uma transição energética que, em grande parte, o que está se falando em termos de transição é uma substituição tecnológica de combustíveis fósseis por outras fontes. Né? E quando você faz essa tenta simplificar ou reduzir a transição energética a isso, você gera uma demanda gigantesca de minerais,
porque, embora o Sol e assim, a gente não usa energia do Sol propriamente, a gente não usa energia dos ventos propriamente, a gente precisa transformar isso em eletricidade, e para transformar em eletricidade eu preciso de aerogerador, painel solar, mais cabeamento de cobre para transmitir essa energia, baterias e por aí vai, e isso exige minérios. Né? E é interessante pensar que, apesar da fonte ser renovável, a base material para a sua transformação não é renovável. Né? Então, a gente pode, inclusive, discutir esse conceito de energia renovável, se depende de recursos não renováveis e esgotáveis por aí. Mas, então, partindo do princípio que a gente está vivendo, assim, o que está sendo vendido, o que está sendo o discurso hegemônico de transição energética, é esse da pura substituição da fonte de energia, né, se gera uma demanda grande de minerais, e isso começa a aparecer a partir de 2017, né, em vários estudos internacionais. Então, o Banco Mundial, particularmente, foi um grande promotor dessa ideia, né, da essencialidade, da necessidade de se ampliar a extração mineral para se garantir esse modelo de transição energética. Né? Mas é importante frisar que, embora a geração de energia demande realmente minérios, vai demandar uma quantidade maior, não é o único uso desses minerais. Tá? Então, aqui são dados compilados pela Agência Internacional de Energia, só para mostrar o que está em verdinho para vocês, é o percentual desses minerais. Aqui tem cobre, lítio, níquel, cobalto, grafite, terras raras, que andam esse rol de novos minerais, né, que vão chamar de críticos, etc. E a gente vai ver que, no caso do cobre, é 36%, no lítio chega a 86%, assim, isso em 2040, né? Pode chegar a 86%, mas aqui tem usos múltiplos também, depois eu vou falar. E, por exemplo, aqui no lítio estou falando assim, se a bateria é tecnologia energética, sim, mas não necessariamente essa bateria vai ser para garantir luz na casa das pessoas. Pode ser a bateria de um drone que vai fazer um ataque, pode ser a bateria de um data center que vai estar alimentando o TikTok, quer dizer, não necessariamente é para transição energética esse uso de bateria. Né? O níquel, 40%, cobalto, 40%, grafite, 50%, terras raras, 30%. Então, a gente tem grandes usos desses minerais que não são para transição energética, apesar do setor, muitas vezes, falar que vocês precisam de mais materiais porque eles vão sugerir, né, que ele vai ser todo usado para transição energética. Dentro disso, né, surge essa noção de minerais críticos ou minerais estratégicos. É importante frisar que o conceito de minerais estratégicos, né, ele surge, ele começa a ser usado pelos Estados Unidos durante a Primeira Guerra, né, para definir aqueles minerais que ele precisava para a indústria de armamentos, principalmente. Então, durante muito tempo, a noção de minerais estratégicos era para esse uso militar. Vale a pena lembrar, né, que a própria Vale do Rio Doce, né, que depois vira Vale aqui, ela foi constituída nos anos 40, dentro do contexto dos acordos de Washington, para fornecer para os aliados ferro para os aliados poderem combater os nazistas. Né? Então, a própria Vale ela já nasce, de certa forma, atrelada à exportação, ela nasce para alimentar o mercado externo e ela nasce para alimentar a indústria da guerra. Né? Aí, por isso que eu estou trazendo isso bem forte aqui. Mas são três definições de três grandes consumidores de minerais, né, Estados Unidos, União Europeia e China, onde eles vão trazer, né, quais são os critérios que eles adotam para definir o que são minerais críticos ou estratégicos. Então, são importantes para desenvolvimento e segurança, seja energia, defesa, indústria eletrônica, no caso dos Estados Unidos, né, e apresenta uma vulnerabilidade na cadeia de suprimentos. Né? Ou seja, normalmente esses recursos não estão dentro do país, estão em outro lugar, e são lugares que talvez, por conta de questões políticas, conflitos armados, políticas protecionistas, não vão estar disponíveis para os Estados Unidos. Então, a noção de construir políticas para acessar minerais estratégicos vem essa perspectiva dos Estados Unidos e outras nações de eu quero acesso a esses minerais. Né? É o pressuposto da livre circulação dos minerais. Né? A União Europeia vai fazer uma definição parecida, né? Então, matérias-primas importantes para a economia, cadeia de suprimentos com altos riscos, e, de novo, tecnologia de transição energética e defesa. China, igualmente, garante segurança econômica, defesa nacional, setores emergentes e estratégicos. Então, na verdade, apesar de se fazer normalmente, às vezes se faz, né,
uma discussão de uso dual desses minerais, ele é para tecnologia, para data center, para processadores, etc., e para transição energética. Na verdade, existe um uso trial, né? É o uso para armamentos, é o uso para energia, é o uso para tecnologia. Esses três, e o consumo desses três setores competem entre si também por acesso a esses minerais. Então, só para mostrar como é que isso se manifesta na prática, né? E trazendo essa ideia de conceito político. E muitas vezes as pessoas ouvem assim, vamos fazer política de minerais críticos, política de minerais estratégicos. Parece ter uma lista que foi definida, que chegaram lá os geólogos, falaram esse são estratégicos, e isso é um consenso global. Dependendo do contexto político, dependendo dos recursos existentes, dependendo do momento histórico, essa lista varia. Né? Então, por exemplo, os Estados Unidos saiu em 2010 de 14 minerais para 23 minerais críticos só para energia, né? E quando ele fala em críticos em geral, são mais de 50 por conta dos outros usos. Né? A União Europeia tem a sua lista de matérias-primas críticas, que saiu de 14 para 34. E, normalmente, esse grau de criticidade desses países, né, esse grau de criticidade, né, ele está associado a dois, como eu estava comentando com vocês, a dois parâmetros principais. A importância, nesse gráfico, é só a importância para a energia, mas a importância em geral, né, qual a relevância desses minerais para aqueles diferentes fins, e o risco de suprimento. Né, entendendo que o risco de suprimento ele é, essencialmente, nesse caso, os dois são políticos, né, porque dependendo do uso que eu vou fazer, dependendo de como eu defino transição energética, por exemplo, né, são decisões políticas, e o acesso ou não, se eu compro briga com o fornecedor ou não, também tem a ver com questões políticas. Tá? E não, só para reforçar essa ideia, diferentes países fizeram a sua lista de minerais críticos, a OTAN também tem sua lista de minerais críticos, reforçando a ideia do uso bélico. Ela listou 12 minerais que ela considera o suprimento em risco para ela, para os usos militares, né? E desses 12 que eu tentei compilar, o quanto que a União Europeia e Estados Unidos dependem de importação. Né? Então, no caso da União Europeia, é 100% para o berílio, 80% para o cobalto, 100% para o galho, 40% para o germânio e por aí vai. Né? E os Estados Unidos também com diferentes graus. Né? No caso da Rajara, é 100% para os dois, titânio, 100% para os dois. Então, a indústria armamentista deles precisa de minerais e eles precisam importar muito. E da onde que eles importam? Né? Aí começa a trazer outras questões dos impactos associados a esse processo. Boa parte desses minerais, as principais reservas atualmente se encontram em países do sul global. Né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês apenas no caso do cobalto, níquel, cobre, lítio, terras raras, né? Quando você tem, assim, 80%, 70% desses minerais sendo encontrado em países como a República Democrática do Congo, Indonésia, Filipinas, Brasil, a própria China, Peru, Chile. Então, a gente pode depois debater, né, o quão desigual, o quão injusta é essa, mesmo do ponto de vista energético. Né? Como a gente viu, a mina, a extração, fica nos países do sul global, certo? Boa parte do consumo se dá no norte global, seja para a indústria de armamento, seja para manter aquele alto padrão deles de energia. Né? Então, os benefícios se concentram no norte, certo? Bom, e a China vai entrar aqui no meio tempo, porque a China é um grande produtor e um grande consumidor ao mesmo tempo, né? Mas boa parte dos impactos se encontra no sul, que não é beneficiado por essas tecnologias, muitas vezes não consegue acessar tais tecnologias. Então, do ponto de vista dos países, Estados Unidos e União Europeia, né, além das principais fontes estarem nos países do sul global, o refino, né, aquela fase intermediária, depois que eu tirei da mina e vou transformar no metal puro, né, está quase todo concentrado na China. Então, aqui a China, para vocês, esse vermelhão aqui que está acontecendo, de novo, aqui para os anos o quanto que é refinado, né, em 2020, 2024, de cobre, lítio, níquel, cobalto, grafite e terras raras. Né? Então, por isso que cada vez mais os países do norte global se colocam preocupados com o acesso a isso, porque eles precisam desses minerais do estado puro, né? E ou eles vão ter que refinar nos seus próprios países, comprando os países global, ou vão ter que comprar o refinado da China, o que coloca eles numa situação de grande vulnerabilidade. Então, toda essa... ajuda a entender um pouco essa preocupação deles em acessar esses minerais.
Bom, como é que isso aterriza no Brasil? Né? Vamos tropicalizar um pouco o nosso debate, que era onde a gente queria chegar. De novo, o Brasil, né, as mineradoras no Brasil viviam tanto quanto, ou mais até, que as mineradoras do país viviam aquela crise de reputação que eu comentei, lembrando que 2 dos piores acidentes envolvendo barragem de mineração aconteceu aqui no Brasil, sem contar, né, o desastre em Maceió, né, por conta de uma mina em área urbana que simplesmente tornou inabitável bairros inteiros da cidade de Maceió, da Braskem, né? Então, dentro dessa crise de reputação, foi muito o setor mineral resolveu tomar um banho de loja, né, e criar esse novo discurso, né, de que a mineração tudo assim, a mineração ela vai garantir a transição energética e sem mineração não tem transição energética e qualquer minério vai ser usado para transição energética. Então, é uma grande roupagem, um grande discurso de legitimação. Né? Então, você não vai ver, por exemplo, o setor falando que parte disso vai virar data center do TikTok, e você não vê o setor falando que parte disso vai virar armamento para ser usado, por exemplo, em Gaza. E para além do discurso para o público, né, o setor começa a se envolver, começa a trazer esse debate para dentro das instituições, para dentro do governo, especialmente do governo federal, que é quem legisla sobre o setor mineral em grande parte, e começa a fazer uma série de políticas públicas, sugestões de políticas, como é que o Brasil deveria lidar com a mineração para expandir o setor, né? Nessa desculpa de garantir uma transição energética, que muitas vezes esses minerais não são usados pelo Brasil, porque o Brasil, inclusive, não tem capacidade de transformá-los em aerogeradores, em placas solares, etc. Normalmente são exportados, são beneficiados na China, e parte disso a gente compra de volta. E como é que esse discurso, como é que essa movimentação repercute no país, né? Bom, do ponto de vista territorial, né, diante de todos aqueles impactos que eu comentei com vocês, né, não por acaso a extração desses minerais, seja bauxita, cobre, manganês, lítio, urânio, estou lendo aqui na tabela, tá? no gráfico, níquel, casterita, que é o minério de estanho, zinco, prata, eles já geram conflitos por todo o país, seja conflito por água, seja conflito por terra, seja conflito com trabalhadores, seja conflito por dificuldade das pessoas de transitar por conta dessas infraestruturas. Então, já existe um contexto conflitivo do setor, e a perspectiva a partir do momento que o setor defende que para realizar a transição energética, você precisa ampliar a extração, você necessariamente vai ampliar os conflitos. E para onde vão esses conflitos, né? Então, aqui eu tentei mapear para vocês onde estão as principais reservas minerais, os principais direitos minerais, né? Então, aqui, cada pontinho desse colorido é um pedacinho, um quadradinho, um polígonozinho que alguma mineradora pediu o direito de extrair lá. Não necessariamente todos isso são minas, mas podem virar futuras minas, depende da concentração do teor que vai ter lá. Mas aqui a gente consegue entender para onde vai crescer, para onde deve crescer o setor. Então, a gente tem 3 eixos principais, né? O primeiro, começando aqui pelo Nordeste, né? Que vai principalmente pela região do semiárido, pela Caatinga, né? Que vai do norte de Minas Gerais, passando lá pela região norte, pelo Vale de Jequitinhonha, interior da Bahia, cortando o Piauí, parte de Pernambuco e Ceará, que já é uma área vulnerável do ponto de vista climático, não apenas por ser semiárido, mas por conta das mudanças climáticas, onde a gente vai ver um processo de desertificação, e como eu comentei com vocês, a gente tem que levar em consideração que a mineração já é um setor intensivo em água, porque a separação dos metais, em grande parte, tem que se dar em meio líquido. Então, a perspectiva é que nessa região a gente vai ver, à medida que a mineração se expande, maior risco de conflitos envolvendo acesso à água. A gente tem um segundo polo aqui no Centro-Oeste, né, entre Goiás e Tocantins, e aqui a preocupação é que já é região bastante conflituosa por conta da presença do agro, mas lembrando também que é nessa região que nascem muitos dos principais rios do Brasil.
e qualquer risco de contaminação dessas nascentes, contaminação desses rios podem ter impactos de nível nacional, né, por conta do alcance dessas bacias. E o terceiro eixo, né, que pega aqui o sudeste do Pará, norte do Mato Grosso, no coração da Amazônia mesmo, né, onde a gente vai ter não apenas um aumento do risco de desmatamento, porque, como eu falei, para chegar na mina tem que se tirar a floresta. Além disso, para extrair o minério de lá, precisa construir rodovia, precisa construir ferrovia, então você tem toda a infraestrutura, você tem à medida que essa infraestrutura é construída, chegam mais migrantes para a região, né? E, como vocês podem ver aqui, eu não falei, essas partes verde, claro, verde escuro e um verde meio amarronzado, são terras indígenas. E à medida que no Brasil até agora não é permitida a extração mineral em terras indígenas, embora esteja em tramitação no Senado, né, um projeto de lei para permitir a mineração em terras indígenas, mas ainda não, considerando que não seja permitida, só a existência desses projetos na vizinhança das terras indígenas pode gerar uma série de impactos, seja pela contaminação das águas, seja pela chegada de muitos trabalhadores, né? Lembrando, né, que à medida como o setor é volátil, a contratação e demissão dos trabalhadores é muito grande também, tem uma variação muito grande. E aí a gente pergunta, em áreas isoladas, trabalhadores longe de casa sendo demitidos, qual é a chance, qual a possibilidade de simplesmente resolver tentar a sorte garimpando dentro de terras indígenas? É um outro potencial conflito que a gente pode ter à medida que a mineração avança pela Amazônia, quer dizer, é um vetor para trazer mais gente e mais pressão para as terras indígenas. E é interessante pensando um pouco nessa questão da transição energética, vamos complexificar um pouco o nosso debate, né? Eu comentei com vocês que a mineração tenta se vender, né? Tenta se trazer como sendo a grande indutora, a grande promotora da transição energética, mas é interessante pensar que a transição energética, a transição energética está envolvida com as mudanças climáticas, que é uma emergência que a gente vive, sem sombra de dúvida, é um problema que precisa ser enfrentado, mas ele é um dos problemas que o mundo vive, né? Então, a gente tem o pessoal que trabalha com a crise ecológica, um debate mais amplo, né? Definiram que são 9 limites planetários, são 9 dimensões de destruição que a gente está vivendo, e que a destruição de qualquer um desses limites pode comprometer seriamente a qualidade de vida das pessoas, né? E por isso a gente está falando poluição atmosférica, camada de ozônio, acidificação dos oceanos, introdução de novos poluentes, água doce, a mudança do uso da terra. Então, a gente classificaram esses 9, e atualmente a gente já avançou em 7 deles, que coloca a gente numa situação bem vulnerável. Dentre delas, mudanças climáticas é um deles, mas é interessante pensar, né, que quando a gente vai falar em mineração, apesar do uso desses minerais poder contribuir para a transição energética que vai afetar as mudanças climáticas, quando a gente está falando no avanço da mineração, pode comprometer a disponibilidade de água doce, comprometer o uso da terra, pode, inclusive, comprometer mudanças climáticas por impulsionar o desmatamento, influi no ciclo biogeoquímico, influi na biodiversidade. Então, de novo, pensar nessa coisa do prós e contras, do custo de oportunidade da expansão da mineração, inclusive para garantir uma sobrevivência, uma qualidade de vida aceitável na Terra, né? E, ao contrário da mineração, a gente tem outros usos do solo, né, que vão exatamente contribuir nessa direção, como, por exemplo, assentamentos rurais, terras indígenas, que já mencionei, unidades de conservação, territórios quilombolas, né, que são exatamente usos do solo que podem contribuir para a manutenção da água doce, evitar uma mudança drástica do uso da terra, contribuir para troca de carbono, etc. E o que a gente vê acontecer? No Brasil, a mineração vem exatamente avançando ou ameaçando esses territórios. Naquele mapa que eu mostrei para vocês lá atrás, foi apenas terras indígenas, né, mas hoje em dia, né, cerca de 4% dos assentamentos já são impactados, 8% das unidades de conservação, 4% de territórios quilombolas, 5% 4% de terras indígenas, 5% de territórios quilombolas, mas
e se a gente, isso aqui olhando apenas a situação presente, se a gente olha o futuro, se a gente olha todos aqueles quadradinhos que eu mostrei lá, que são os pedidos de pesquisa, né, seja aqueles pedidos de pesquisa virarem lavra, ou seja, a entrada das mineradoras naquelas regiões para fazer a pesquisa que já gera um impacto, né, bom, a gente pode estar falando de 35% a 40% dessas unidades protegidas, chamando de territórios de interesse socioambiental, né, assentamentos, unidades de conservação, terra indígena, território quilombola, de 30% a 40% desses territórios podem estar sendo, estar sob ameaça, né, isso devia falar em terra, cerca para assentamentos de terra indígenas, desculpa, assentamento em território quilombola, né, cerca de 25% desses territórios, para a unidade de conservação, 15% dos territórios, das áreas, né, e para terras indígenas, mais de 5% da área das terras indígenas podem estar ameaçadas. Lembrando aqui, considerando que a não entrada das mineradoras em terras indígenas. Então, para mostrar, né, de novo, essa ideia desse custo de oportunidade, do risco que a gente tem em simplesmente deixar que a mineração avance sobre áreas que têm outros usos que podem contribuir, inclusive, para a permanência e manutenção da gente nesse planeta. E aí, só como comentário, né, por conta disso, até porque a gente tem aqui uma série de... pensando na pós-graduação, né, não sei quais são as linhas de pesquisa de vocês, a gente no Poemas acabou de lançar uma base de dados, um Repórter Brasil e INES, que permite exatamente fazer esse estudo de sobreposições, né? Então, o que a gente construiu, a gente está chamando de observatório energético, que a gente não olha só a mineração, a gente olha a instalação de linhões, a instalação de usinas eólicas, usinas solares, né, usinas fotovoltaicas, para ver o quanto que elas estão comprometendo ou potencialmente impactando unidades de conservação, terras indígenas, etc. Então, é um mapa interativo, você vai lá, você tem um processo de escolha, então eu quero saber, quais são as terras indígenas ameaçadas por usina eólica, ou quais são os territórios quilombolas ameaçados pela extração de nióbio. Você faz lá a sua composição de pesquisa, eles não apenas mostram no mapa, como também te permite baixar os dados indicando qual é o nome da terra indígena, qual é o nome da empresa, qual é a fase, se está operando, se está em planejamento. Então, a gente acha que é um instrumento, a gente desenvolveu isso especialmente para os movimentos sociais, né? Lembrando que o Poemas é um projeto de pesquisa e extensão, então a ideia é que assentados, quilombolas, possam ver quem está ameaçando entrar no território deles, mas também a gente acha que pode ser um instrumento importante para o uso de pesquisas acadêmicas. E aí, como está sendo lançado, a gente terminou de produzir isso tem uns 2 meses, está ainda meio que saindo do forno, aí eu achava que valia a pena divulgar para o pessoal. Mas vamos voltar aqui para as questões institucionais, né? O que está acontecendo no mundo das leis? Bom, o Brasil, até pouco tempo, ele não tinha nenhuma discussão sobre minerais estratégicos ou críticos, ou chamados de minerais estratégicos ou críticos, né? A primeira vez que saiu alguma coisa foi na época do Bolsonaro ainda, ele criou essa política para minerais estratégicos, que o nome completo é Política para Apoio ao Licenciamento Ambiental de Projetos de Minerais Estratégicos. Né? Essencialmente, e o nome já diz tudo, né? É essencialmente política para facilitar o licenciamento. Não existe política de estratégia, política de industrialização, o que a gente vai fazer com isso? Essencialmente, é como é que a gente libera a licença ambiental desses projetos. Então, eles criaram um conceito muito vago, diferente do que a gente viu dos outros países, né? Talvez o que mais se aproxima daquilo é essa ideia de autoparticipação na importação, então a dependência econômica. A gente vai ver que, essencialmente, o que a gente vai ter aqui são os fertilizantes, né? Que, de novo, é curioso pensar que são fertilizantes para alimentar a indústria do agro, para depois poder exportar soja, então ainda tem essa conotação extrativista, mas muito preocupante essa ideia de minerais que geram superávit. Então, qualquer minério que a gente exporte pode ser classificado por essa lei, por esse decreto, desculpa, poderia ser definido como estratégico, entre coisas como ferro, ouro, que não tem nada a ver com produção energética, tem pouco a ver com tecnologias, mas o ouro muitas vezes vai servir para bancar, às vezes, indústria de armamentos, é uma outra discussão que a gente vai fazer para frente, tá? Ou então produtos importantes para de alta tecnologia. Então, criou-se essa grande lista, né, porque cabe quase todos os minerais metálicos podem ser incluídos aqui, né, e quando a gente pega a lista de produtos que foram, de projetos que foram acessados, esse decreto é caso a caso, então eu tenho um projeto minerário, eu estou tendo um problema, por exemplo, com o IPHAN e com a FUNAI,
eu não consigo a minha licença, que a licença é normalmente estadual, isso deve ser ressaltado aqui, normalmente o processo de licenciamento ambiental é responsabilidade dos governos de Estado, né? Então, se eu tenho problema com o IPHAN, a FUNAI me cadastra nesse projeto, né? E aí o governo federal vai, de alguma forma, me auxiliar a intermediar esse licenciamento. Então, essa era a proposta do Bolsonaro, foi colocado, e está em andamento até agora, ele não foi. É interessante pensar que quando houve a mudança de governo, no momento de transição, o comitê de transição sugeriu que esse decreto fosse anulado, mas isso não aconteceu. Mas a gente avança um pouco mais, né, e como comentei, 15 dias atrás, mais ou menos, foi aprovado na Câmara, e agora está no Senado, a Política Nacional de Unidades Críticos Estratégicos, né, que, entre outras coisas, né, ele mantém essa definição de pode ser considerado estratégico se gerar superávit no balanço comercial, e é interessante pensar falar que, apesar da lei ter uma definição para críticos, ter outra definição para estratégicos, nos benefícios criados é sempre para os dois, então, do ponto de vista prático, não existe distinção, é puramente nominal. E, de novo, se eu estou colocando que todo mineral que gera superávit pode ser considerado estratégico, isso quer dizer que qualquer projeto minerário pode ser considerado estratégico. Né? Eles não, apesar de quem acompanhou um pouco a discussão, né, tinha toda essa discussão da industrialização, da soberania e tudo mais, né, mas boa parte dos instrumentos dados, e aqui à direita, tá, até a lista dos novos incentivos econômicos gerados, para além dos que já existem, né, como eu comentei da isenção de ICMS, COFINS, dos benefícios da Sudam, por exemplo, né, que permite redução de imposto de renda de pessoa jurídica, mas todos os benefícios são dados para as empresas, seja na fase de pesquisa, que é quando vai procurar os minérios, seja na fase de lavra, que é extrair o minério, seja no beneficiamento, que é aquela primeira concentração que eu falei com vocês, seja na transformação, que é, de fato, o refino, né, ou a produção de bens finais. Em qualquer estágio desse, a empresa pode se candidatar e receber esses incentivos, e ele traz, né, ele herda o licenciamento ambiental especial, que foi muito discutido quando foi aprovada a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que é uma classe específica, uma classe excepcional, né, de licenciamento, que simplesmente diz o seguinte: projetos que o governo, na verdade vai ter um comitê conselho do governo, que seja, mas que for definido pelo governo federal como estratégico, o licenciamento sai em 12 meses. Não importa quão ruim é o estudo, porque, inclusive, os órgãos de licenciamento só podem pedir esclarecimento uma única vez, né? Mas em 12 meses tem que sair uma decisão, o que provavelmente vai gerar estudos piores, porque as empresas já têm essa tranquilidade de que vai haver uma grande pressão para o estudo sair num prazo muito curto, né? E, consequentemente, mais conflitos. Então, está caminhando para isso, né? Caminhando, fechando agora, né? Então, falei um pouco das questões territoriais, um pouco das questões institucionais, o que está no mundo geopolítico, né? Então, o Brasil está vivendo uma corrida para reservar, né, para pedir esses pedacinhos de subsolo para poder extrair minérios, tanto de empresas brasileiras como pessoas físicas brasileiras, porque a licença de pesquisa pode ser dada a pessoas físicas, mas também por empresas internacionais. Muitos falou do caso da Serra Verde, né, que foi comprada pela USA Rare Earths, mas isso não é um caso isolado, ela já pertencia a 3 fundos de investimentos internacionais, e aqui eu só compilei para vocês, tá? É uma base de dados que o próprio IBRAM apresentou, dos projetos que ele considera mais relevantes das empresas que têm capital aberto, né, que são aquelas que têm maior capacidade financeira, obviamente, são projetos que têm mais chance de ir para frente, né? Então, a gente vê que, no caso de terras raras, quase todos os projetos, desses considerados principais, né, estão na mão de mineradoras australianas. No caso do lítio, um grupo grande de australianos e canadenses, um pouquinho de Brasil aqui no meio, cobre, um pouquinho do Brasil, mais Austrália, Canadá, Reino Unido, níquel, muito Reino Unido, manganês tem capital austríaco aqui aparecendo, urânio, Austrália, e aqui tem outros minerais, né? Então, a gente vê que já existe uma grande internacionalização do subsolo brasileiro. Isso aqui não essa discussão da Serra Verde foi só um reforço, ou uma coisa que chamou a atenção, mas ele não é uma exceção, né? Outro aspecto importante, acho que esse ficou um pouquinho
pequeno, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, através de dados da Agência Nacional de Energia, é a mudança na extração dos minerais, tá? E aqui de novo, lítio, níquel, cobalto, grafite e terras raras, né? E a gente vê o crescimento de 2015, 2020, todos eles crescendo significativamente, e como consequência desse boom na extração, o que a gente está tendo é a queda de preços, né? Lembra que eu falei da volatilidade? Esse é um dos aspectos muito grandes da volatilidade, porque os projetos minerários, assim, para eles serem competitivos, uma das coisas principais é eles terem escala, né? A atividade minerária é intensiva em capital, é preciso de equipamentos, e quanto maior a sua extração, o custo fixo, o custo daquele equipamento vai sendo reduzido. Então, para ser competitivo, precisa de grandes projetos. À medida que a demanda vai crescendo lentamente, as mineradoras começam a ou procurar novos projetos, ou tentar expandir os projetos que existem, mas isso leva um tempo. Então, a gente viu isso acontecer lá em 2000, 2012, mais ou menos, que a gente chamou de super ciclo das commodities, que o preço foi crescendo, 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 porque existia uma demanda crescente da China, todas as mineradoras fazendo investimentos, e, de repente, quando os investimentos amadurecem, você tem uma crise de sobreoferta, né? Ela dá um overshooting, ela vai além da demanda e o preço despenca. Então, isso aconteceu em 2000, 2010, com vários commodities, o ferro, inclusive, e lembrando que aí também tem o aspecto especulativo, né, da financiarização dessas empresas, mas o preço despenca, e o que a gente vai ter, provavelmente, são minerais mais baratos, né? E minerais mais baratos quer dizer mais facilidade, não apenas para fazer usinas fotovoltaicas, usinas eólicas, mas também mais barato para data centers, mais baratos para armamentos, que é onde eu quero me deter um pouco mais, né? Então, só aqui estou caminhando para o final, tá, gente? Essa realmente é uma agenda que eu acho que a gente precisa prestar mais atenção. Então, existe uma demanda que, embora não seja a maior parte dos minerais, ela não é desprezível, né? No caso do antimônio, dependendo da fonte, vai de 7% a 18%, do berílio, 17%, cobalto, 10%, o cobre variando entre 5% e 10%, de novo, dependendo da fonte, né? Cromo, 11%, terras raras em pouco abaixo de 5%, titânio 9%, tungstênio 9%, e para usos diferentes, e o mais importante, né? Aqui a gente está falando especialmente desses usos para as novas tecnologias. Não é simplesmente para entrar lá dentro da bala, que vai chumbo, cobre, seja o que for, mas é para fazer os satélites, é para fazer os mísseis teleguiados, fazer os mísseis sensíveis, equipamento de visão noturna, os drones, né, sistemas de laser, as novas blindagens. Então, tudo isso precisa de minerais específicos, e, diga-se de passagem, alguns desses são metais pesados, que a gente vai falar nisso aqui. O que isso quer dizer? Né? Uma vez que esse armamento, contendo uma série de metais pesados, explode em determinada... A gente tem que levar em consideração que, diferente do que foi conversado lá na época da invasão do Iraque, Guerra do Golfo, que assim, armamentos de precisão vão lá e conseguem entrar no apartamento da pessoa e explodir o apartamento dela, eles têm sido usados cada vez mais contra a população civil, né? Eu acho que Gaza mostra isso, Ucrânia mostra isso, Irã mostra isso, né? E você não apenas afeta a população civil no momento do ataque, onde morrem centenas, milhares de pessoas, mas você contamina o solo, contamina a água, onde as pessoas vão ter que reconstruir a vida, né? Então, é um outro componente. Então, o minério volta na forma de contaminante nesses lugares e vai afetar a vida de gerações futuras, né? Então, o que a gente está vendo atualmente, né? A indústria bélica vai muito bem, obrigado. Então, aqui é só a receita, essas são as 5 principais empresas da indústria de armamento globais, é só a receita delas em venda de armamentos, que acho que tem outros negócios também, algumas trabalham com a aviação civil, por exemplo. Então, a gente vê que o setor de armamento, no último biênio, 23, 24, cresceu 6%, né? E isso a gente tem que levar em consideração também do passado mais recente, que para além do crescimento, né, que a gente pode falar assim, exigência dos Estados Unidos que a OTAN invista mais, 5%, acho que é 5%, mas volte a investir mais no seu PIB, os países da OTAN, na indústria de armamentos, né? A gente tem toda a insegurança gerada na Europa, de forma geral, pela invasão da Ucrânia pela Rússia. A gente tem, com todos esses usos, seja os estoques de Israel, seja os estoques dos Estados Unidos, seja os estoques da Europa, eles estão sendo
diminuídos por causa do uso. Né? Então, só para ter uma ideia, né, só nesse ataque ao Irã, que foi uma coisa de 2, 3 semanas, os Estados Unidos consumiu quase 1/3 dos seus Tomahawk, quase 1/4 dos seus míssil ar-terra, então tudo isso vai precisar ser reposto também, o que exige mais minerais. Né? Então, caminhando agora para o final mesmo, né, o que eu queria trazer para vocês. Então, mostrar que, se a gente for discutir transição energética, voltou lá no começo da nossa conversa, né, ela tem que ser pensada para além da substituição tecnológica, porque se a gente se limitar a esse debate, a gente vai estar promovendo uma expansão desenfreada da mineração, que vai gerar uma série de mais conflitos, mais contaminação, mais poluição, etc. Né? E, ao fazer isso, a gente pode comprometer outros usos, outros limites planetários, comprometer a biodiversidade, comprometer o acesso à água potável, comprometer a produção de alimentos, né? Quando a gente pensa na mineração entrando, por exemplo, em assentamentos da reforma agrária. Né? Do ponto de vista global, existe uma divisão desigual, né, entre quem arca com os danos causados pela extração e quem se beneficia deles, nessa divisão norte-sul, com a China meio como coringa aí, com um pé no norte e o outro no sul. Né? No Brasil, não existe uma estratégia para esses minerais, não se sabe o que fazer, a não ser exportar mais. Né? Mas, essencialmente, o que esse discurso tem permitido é de criar mais benefícios para os mineradores, seja o licenciamento ambiental mais facilitado, seja mais vantagens econômicas, né? E aqui com destaque para que, para além disso, para além do uso energético, a gente tem todo o problema do uso armamentista, né? Que a gente não deve naturalizar essa nova coisa armamentista, né? Parece que assim, é natural de imaginar que está todo mundo construindo mais armas, mas isso leva mais insegurança para o mundo todo. A gente deveria estar refletindo e discutindo isso, né? E lembrando que toda a cadeia produtiva do setor bélico, ela é menos transparente, ela é muito mais opaca, né? Diferente do que acontece com algumas empresas consumidoras de metais, que você pode ir lá na Assembleia de Acionistas, por menos eficaz que seja, você pode ir lá protestar, fazer uma denúncia, tentar que ela mude as coisas, né? Se você vai lá no consumidor final, né? Dificilmente você vai poder discutir isso com o exército consumidor de armas sobre os impactos que está causando a extração daquele mineral. Né? E lembrando que o uso desses metais como ferramentas pode, no momento do seu uso, violar direitos humanos no ataque de civis, né? Como também contaminar e comprometer a condição de vida de pessoas nessas regiões que estão sendo afetadas. Né? Então, essa era a minha apresentação para vocês. Eu consegui cumprir o tempo, por incrível que pareça. Achei que fosse estourar. E agradecer mais uma vez pela oportunidade de trocar ideias com você. Muito obrigado. Muito obrigada, Bruno. Excelente apresentação. Acho que dentro aqui do que a gente vinha discutindo na disciplina, né, nós falamos um pouco de conflitos ambientais, a gente trouxe o Daniel Neri, que trabalhou com Brumadinho, super rico para a gente entender esse contexto político, né, geopolítico, e também como que a gente pode, acho que deu bastante subsídios para a gente pensar e começar a discutir também como que a gente pode fazer diferente, né, então, vamos só encerrar então, né, a nossa gravação, antes de abrir para as perguntas, que a professora Rosana vai fazer a mediação. Eu queria só, novamente, agradecer a presença de todos e de todas aqui, e também lembrá-los, né, que dentro do nosso ciclo de debates, na próxima semana, dia 8, a gente vai ter mais uma sessão online de encerramento com o professor Alberto Acosta, tá? Que vai trazer para a gente uma perspectiva né, de vida e militância dele, que é o bem viver. Eu vou passar para a professora Rosana para a gente dar continuidade. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Bruno Milanês. Realmente uma palestra muito generosa, e muito didática diante da complexidade do tema, né? Então, agradeço muito por ter feito esse exercício de começar com uma explicação voltada para um público mais amplo, que é o nosso público da extensão, que vai acessar esse material depois pela internet. Eu acredito que é um tema sobre o qual existe muito desconhecimento, então fazer circular informação de boa qualidade,
qualidade, que vai poder chegar, potencialmente, né, a gente sempre acredita que a gente pode alcançar um público maior, a gente tem alcançado, assim, alguns poucos, nem tão poucos, né, milhares de visualizações aí nos nossos vídeos ao longo desses últimos ciclos, e eu acho que é uma forma da gente contribuir para a disseminação desse tipo de informação. E eu, antes de encerrar aqui, de devolver a palavra para você, Bruno, para fazer uma palavra final aqui para a gente, eu gostaria de salientar aqui alguns aspectos que perpassam a nossa disciplina também, e até no projeto que a gente tem financiado pelo CNPq, né, um projeto do professor Paulo Fracalanza, que está voltado à discussão, aos olhares, né, da economia política, sobre questões de raciais, ambientais, e também de gênero, e no caso do projeto que está sob a minha coordenação, são justamente produção de conhecimento sobre minerais críticos para a transição, trazendo aí implicações, né, para a problemática ambiental e para direitos humanos. E a gente tem sempre aqui algumas tensões, né, inevitável, né, que a gente coloque aí o que significa a mineração para o futuro da nossa sociedade. Temos aqui um discurso muito forte, né, forçado, sobre sustentabilidade da perspectiva corporativa, mas também institucional sobre a Agenda 2030, e eu sempre chamo para o meu lado a boa bibliografia que temos sobre isso, para nos alertar de que tentar evitar os temas mais difíceis não faz com que eles deixem de existir. Então, aqui eu queria salientar alguns pontos da fala do professor Bruno, muito rapidamente, né, que estão bem sintetizadas ali no slide final, essa perspectiva que a gente precisa trazer para o debate de forma insistente da transição energética para além da tecnologia. Nós estamos falando de mudanças sistêmicas, mudar combustíveis fósseis por painéis solares e carros elétricos não é uma solução que possa deixar de lado outro tipo de discussão. Nós estamos falando de consumo de recursos, a transição exige alta demanda de novos insumos minerais. Nós temos um foco estrutural que perpassa as nossas disciplinas aqui, com a necessidade de debater padrão de consumo, desperdício de energia, mas também decrescimento, né, das formas de uso e mudanças estruturais. O impacto dos limites planetários, fiquei muito contente, Bruno, de você trazer isso, porque essa necessidade de um pensamento sistêmico e que coloque a conexão entre as múltiplas fronteiras planetárias nas diversas escalas, né, essa capacidade de trazer aí os efeitos colaterais da mineração em larga escala, destruindo a biodiversidade local, a contaminação e o consumo de água doce, essa pegada ecológica que vai acelerar mudanças no uso da terra e nas emissões. Então, isso é essencial para a gente pensar aqui para as nossas finalidades dentro desses projetos que a gente abraça. A desigualdade global, que está recolocada aí na sua fala de forma muito importante, os países do sul global geralmente sofrendo danos socioambientais, a concentração dos lucros nos países do norte global, que concentram aí o avanço da tecnologia, apropriam os excedentes e os lucros, essa renovação do colonialismo mineral, que mantém essa lógica histórica de exportação da matéria-prima bruta, esse discurso dos minerais críticos no Brasil, que você trouxe de forma muito esclarecedora, com essa narrativa política de que os recursos minerais estratégicos justificam toda forma de flexibilização, colocando, favorecendo, né, com isenções fiscais e essa pressa nos licenciamentos como vantagens corporativas, transferindo totalmente os riscos para as populações tradicionais, para o meio ambiente, para a capacidade aí
intergeracional de manter as formas de vida e até a própria vida nesses locais que são desavergonhadamente tratados como áreas de sacrifício, e, finalmente, a militarização e a corrida armamentista, né, que o professor colocou muito bem. Então, só queria trazer essas palavras finais para me colocar aí ao lado da sua fala, Bruno, e já devolvo para você a palavra aqui, para você encerrar esse momento aqui, com meus agradecimentos em nome de toda a nossa equipe. Rosana, eu que agradeço a vocês pela oportunidade, né? Como eu falei, o Poemas, ele é um grupo de pesquisa e de extensão, então a gente entende como nosso papel exatamente, né? A gente trabalha com redes e movimentos sociais, entre eles o Comitê de Defesa do Território frente à mineração, né? E dentro desse debate a gente entende que um dos nossos papéis é fomentar uma discussão qualificada sobre o papel da mineração no Brasil, né? Então, quanto mais pessoas a gente conseguir conversar, quanto mais pessoas a gente conseguir dialogar, né, para construir uma nova compreensão, eu acho que a gente só fica grato por essa oportunidade, que é o nosso papel como universidade pública, estar promovendo esse debate qualificado. Então, eu só agradeço realmente a vocês pelo espaço que vocês me cederam. Obrigada mais uma vez, pessoal. Nos vemos na próxima semana e continuamos depois o nosso debate.